Hebreus capítulo 1. Queria só relembrar e avisar os irmãos que as mensagens têm sido gravadas em vídeo e em áudio. Então as mensagens estão no YouTube e estão no nosso site também. Você que quiser acessar ou quiser enviar para algum familiar ou para algum irmão que você sente falta aqui hoje, vai lá, irmão, não te vi na igreja, mas tem a mensagem de domingo lá na igreja, dá para você mandar para aqueles que não estão aqui, amém? Hebreus capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 3 aqui na minha versão, porque ela é um pouco diferente, mas acredito que na sua seja a partir do 4. Diz assim a palavra do Senhor: depois de ter consumado o sacrifício pelos pecados, o Filho tomou seu lugar de honra nos altos céus ao lado de Deus, sendo maior em posição e domínio que qualquer anjo. Alguma vez Deus disse a algum anjo: você é meu filho, hoje me alegro em você? Ou, eu sou seu pai e ele é meu filho? Quando ele apresenta seu filho com todas as honras ao mundo, ele diz: todos os anjos devem adorá-lo. Mas com respeito aos anjos diz: os mensageiros são ventos, são servos, línguas de fogo. Mas ao filho ele diz: tu és Deus e estás no trono definitivamente. Teu governo tudo corrige. Tens prazer quando as coisas andam bem e repudias quando tudo está errado. É por isso que Deus, teu Deus, derramou óleo aromático sobre tua cabeça, fazendo-te rei, muito acima dos queridos companheiros. E mais uma vez ao filho: tu, Senhor, deste início a tudo, estabeleceste os fundamentos da terra. Depois modelaste as estrelas do céu, terra e céu se desfarão, mas tu jamais. Eles se gastam como roupa velha, tu irás dobrá-los como um manto usado, então as guardarás. Mas serás sempre o mesmo, ano após ano. Nunca irás definhar, nunca irás desvanecer. E alguma vez ele disse algo parecido a algum anjo: assente-se aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Não é óbvio que todos os anjos são enviados para ajudar os que foram designados para receber a salvação? Até aí, Deus abençoe sua palavra. Acredito que nesse tempo, algo que nos espante, algo que dá medo para a gente é a falta de referência. Se nós estamos vendo toda essa mobilização política em torno do impeachment, e a nossa pergunta é: se tirarem a quem ocupa hoje o cargo de presidente, quem irá assumir fará a diferença? Se nós olhamos para o nosso governo e para as nossas autoridades e nós não temos referência, e a maior questão da população é que tanto faz, na verdade nada irá mudar. Nós sabemos que no caráter das pessoas que estão ali, nos representantes do povo, nós não temos referência, e um povo sem referência é um povo dividido. Assim diz Jesus quando ele é acusado de estar falando por Satanás. Ele fala: será que Satanás guerrearia contra o próprio Satanás, dividindo o seu próprio povo? Em que um povo que não tem referências, em que na verdade as ditas referências brigam entre si, é um povo dividido. E nós vemos uma sociedade brasileira hoje dividida politicamente. Nós estamos com falta de referências, e aí nós, enquanto cristãos, não podemos cair nesse mesmo discurso, porque mesmo em meio a essa crise toda, mesmo em meio a esse devaneio e essa falta de opções, nós temos referência. Se há algo que um cristão precisa aprender a defender, é a referência que ele tem, que é Jesus Cristo. Acredito que cada cristão possa se definir e se posicionar politicamente, mas eu senti falta nos discursos de gente defendendo Jesus. Eu sinto falta nos nossos discursos de gente defendendo as nossas referências. Eu vi tantos discursos e tantas posições, certas ou erradas, não sei, mas eu sinto falta de nós no nosso dia a dia termos tanto vigor para defendermos quem é referência para a gente. E talvez o que mais a nossa sociedade precise nesse tempo é que os cristãos aprendam a defender e a falar sobre aquele que é a sua referência.
aquele que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o meu convite, se nós estamos num momento difícil, e se nós vemos nosso povo tateando, tentando descobrir um caminho para seguir, eu queria que nós aprendêssemos e que nós decidíssemos nessa noite dar um caminho para esse povo, e que esse caminho seja Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós tenhamos mais vigor e que nós tenhamos mais paixão em dizer que há só um caminho, que há só uma solução para todo esse dilema da nossa vida. Que se a crise é moral, porque a crise é moral, Jesus Cristo é a referência moral. Se a crise é de poder, Jesus Cristo é a referência de poder. Nós temos uma referência, e é isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui para essa comunidade hebraica. Os hebreus tinham a compreensão, os judeus tinham a compreensão de que os anjos tinham um forte papel nessa relação de entrega da mensagem. Os anjos tinham um papel reverenciado, os hebreus tinham essa noção de contato com os seres celestiais. E o autor aos Hebreus inicia sua carta, como nós falamos no primeiro domingo em que iniciei essa série de mensagens. O autor aos Hebreus fala que Deus falou, se comunicou com o seu povo de diversas formas durante toda a história da humanidade, e que nos tempos recentes havia escolhido se comunicar, se revelar, se mostrar através do Filho. E depois de falar isso, o autor aos Hebreus tem o objetivo claro de falar que o Filho tem proeminência, é primeiro, tem primazia em relação aos anjos. Que a mensagem trazida pelo Filho, ela é mais completa do que a revelada pelos anjos. E aí, de diversas formas, o autor aos Hebreus vai falar para a gente que é o Filho quem tem se comunicado com a gente. Ele tem uma linguagem interessante, em que ele usa de diversas formas, diversas citações do Antigo Testamento, dizendo que não apenas as Escrituras falam, em algumas versões está escrito as Escrituras, mas na literatura hebraica, no texto hebraico, diretamente ele diz, Deus diz, quando ele vai citar algum texto, por exemplo, no versículo 6, no versículo 8, no versículo 10, ele sempre fala que é Deus quem diz. Então, o autor aos Hebreus, ele baliza que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, que Deus falou sim através dos antigos, mas que, de alguma forma, nesse tempo, ele tem falado através do Filho. E o que ele diz do Filho? A grande questão é, João capítulo 1, João diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, os seus não o reconheceram. Então há um problema, porque os judeus tinham uma expectativa do Messias. Os judeus esperavam que o Messias viesse conquistar o reino de novo para Israel, e que talvez, se Jesus fosse o Messias realmente ali diante do Império Romano, Jesus como líder político iria reorganizar a sociedade israelita, iria tomar o poder, e Israel ia ser ali uma sociedade acima do Império Romano. E de alguma forma diferente, essa expectativa de Jesus fez com que os judeus não o recebessem, fez com que os judeus não o reconhecessem. Então nós sabemos que Jesus é o Filho, e de diversas vezes aqui o autor aos Hebreus vai afirmar que Jesus é o Filho. Ele diz que Jesus sempre foi o Filho, e que Jesus era o Filho. Ele cita dois textos, um de Salmos e outro de 2 Samuel, primeiro para dizer que Jesus sempre foi o Filho, e nas versões mais tradicionais diz, esse é o meu filho, hoje eu te gerei, em que na eternidade, Deus, do seu próprio gene, tira Jesus, por isso que Jesus é o Filho unigênito. Jesus é o Filho unigênito porque ele vem do mesmo gene do Pai, ele é o único do mesmo gene do Pai que veio a essa terra habitar como ser humano. Então Jesus é o Filho unigênito, Jesus é aquele que é Deus, ele veio de Deus e ele é Deus. Ele não foi criado como nós somos criados, como nós somos criaturas de Deus, feitas aqui no tempo, mas quando Deus vira para Jesus e fala, oh, tu és meu filho, hoje eu te gerei, e essa nossa compreensão é difícil, porque pensar em algo feito na eternidade, há uma fase teológica que diz que tudo que é feito na eternidade é eterno. Então Jesus é eterno, Jesus é Deus, porque Jesus é feito por Deus, ou ele é de Deus na eternidade, em que Deus vira para Jesus e fala,
fala: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Porque na eternidade Deus conversava com Jesus, e mais à frente o próprio texto vai dizer que Ele é Deus, tu estiveste na criação, tu criaste, através de ti, tu criaste todo o universo. É interessante esse diálogo entre Jesus, Filho, Jesus, Deus, e nós vemos a natureza de Deus. O que eu quero dizer é, há uma expectativa do povo judeu, de um líder político, de um líder para Israel, de um líder que viesse recuperar uma glória de Israel. E eu acredito que por vezes, eu falei isso no discipulado de manhã, talvez se Jesus viesse hoje para ser encarnado no meio de nós vemos esse texto de João, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Nós nos espantamos porque os judeus não receberam Jesus. Imagina, não receber Jesus. Mas a minha pergunta é, nós receberíamos Jesus? Porque eu acredito que Jesus estaria sentado na Praça da Cruz Vermelha ontem com aqueles mendigos que nós recebemos. Eu não acredito que Jesus seria a referência, e como nós vemos pastores e líderes, nós queremos um líder que parece ser líder, nós queremos uma pessoa que parece ser alguém que merece ser seguido. E eu vejo que Jesus é tratado até pelos judeus. Será que pode vir alguma coisa boa da Galiléia? Jesus era um homem simples, ele mesmo diz que não tinha onde repousar a cabeça. A grande questão é, a nossa referência não é como nós imaginamos. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo, ele é visto nas Escrituras, e eu vou falar isso um pouco mais à frente. Jesus Cristo é visto nas Escrituras como Deus, como gerado de Deus, como Filho de Deus, como o Deus dos céus, o Deus Criador. Mas ao mesmo tempo, quando Deus diz que Ele é o Filho, que Ele é o Filho gerado na eternidade, que Ele é o próprio Deus, Ele também diz que Jesus é o Filho da linhagem de Davi, que Ele é o Filho que viria encarnado para ser o primeiro de muitos filhos, que Jesus Cristo, no alto da sua magnificência, no alto da sua glória, Ele é Filho, Ele é eterno, Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é exaltado, mas Ele quis ser Filho para ser o primeiro de muitos filhos. Ele quis ser Filho, Ele quis sofrer aquilo que sofríamos, para ser exemplo para nós, para ser sacrifício para nós. Como eu iniciei o culto com João 10, ele falando que ele mesmo se sacrificaria pelas suas ovelhas. A nossa referência não é um Jesus de terno e gravata. A nossa referência é um Jesus de bermuda e chinelo andando entre os pobres. A nossa referência é um Deus que é eterno, que é glorioso, que é maravilhoso, que é todo poderoso, mas é um Deus que quis ser filho, que quis ser homem, e que quis habitar entre nós. Guarde para você que essa é a sua referência. Guarde quem é a referência para a sua vida, porque por vezes temos buscado outras referências. Será que buscamos, como o pastor Marcelo falou pela manhã, o Jesus Cristo poderoso, que quer fazer milagres a toda venta, para tentar fazer um marketing do seu nome? Será que buscamos um Jesus Cristo que está moralmente superior a todo tipo de pessoa e que não se relaciona com os mais humildes, com os pobres e com os mais pecadores também? Será que nós temos sido cristãos que temos seguido uma referência que não é a referência que Jesus foi? Jesus Cristo, o Filho. Mas o Filho diz: tu és Deus e estás no trono definitivamente, teu governo tudo corrige, tens prazer quando as coisas andam bem, e repudias tudo que está errado. Ele está comparando os anjos e Jesus, falando que os anjos manifestam-se através das coisas visíveis, das coisas materiais, de que os anjos são mensageiros de Deus, que se manifestam através do vento, através do fogo. Mas ele diz que Jesus é mais proeminente, porque Jesus ele não é apenas uma referência de execução material de Deus, mas Jesus Cristo é uma referência de execução e de planos morais e eternos de Deus, de
que Jesus Cristo, Ele é aquele que Ele é a referência moral. Jesus Cristo é a referência de ser humano, de que o Filho seria o primeiro dos filhos, e que esse Filho encarnado seria a referência moral, e seria o julgador de toda a humanidade. Jesus Cristo, um exemplo de humildade, mas também um exemplo de conduta moral. Se você olhar para a sua vida hoje, você diria que você é referência moral? Porque se nós temos uma referência, essa referência precisa irradiar da nossa vida. E aí vale o texto de João também, João capítulo 3, conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos vira para Jesus e fala: sabemos que tu és o mestre vindo de Deus. E Jesus vira para Nicodemos e fala: necessário vos é nascer de novo. Mas pensa comigo, nós dizemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e isso está certo, mas não foi mais ou menos o que Nicodemos disse para Jesus? Sabemos que tu és mestre, tu és Senhor, tu ensinas. Sabemos que tu és mestre vindo de Deus, sabemos que tu és vindo de Deus, sabemos que tu tem poder divino. Tu és mestre e ensina aquilo que Deus fala, tu ensina as coisas de Deus. Mas Jesus ainda estava insatisfeito. Jesus via que Nicodemos ainda não havia compreendido realmente aquilo que era necessário. Para que Jesus fosse referência da vida de Nicodemos, era necessário que Nicodemos nascesse de novo. Não é necessário que nós saibamos o conceito, e eu quero que você saia daqui desconstruindo isso na sua cabeça. Você sabe o conceito do que é Jesus Cristo? Você sabe afirmar para mim, se eu perguntar, como perguntei no discipulado nessa semana, quem é Jesus? E basicamente, certamente responderam: Jesus é o meu Senhor e Salvador. Beleza? E o que isso tem influenciado na sua vida? Jesus é o meu Senhor e Salvador. Acredito que boa parte da humanidade, boa parte daqueles que já passaram pela igreja sabem falar. Mas o que isso incomoda a nossa vida? O que isso traz para a nossa vida de moral diferente, de conduta diferente? Porque é necessário a gente nascer de novo. Jesus Cristo afirmou na sua palavra que se a semente que cai do chão não morrer, não nasce um fruto dela, não nasce uma raiz dela. É necessário que a raiz morra. É necessário que nós entendamos que ter o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador significa que nós morremos para nós mesmos. E aí vale o texto que também citei no discipulado de manhã, que Paulo fala que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, e que nós, enquanto cristãos que morremos para nós mesmos, precisamos aprender a viver ouvindo a voz do Espírito Santo. Todo aquele que tem o Espírito Santo em si, quando está cometendo algum erro, sabe que está cometendo algum erro. E o nosso maior desafio, enquanto salvos pelo Senhor Jesus Cristo, enquanto aqueles que morreram para nós mesmos, é aprendermos a ouvirmos a voz do Espírito Santo. É por isso que eu falo, meu irmão, na hora que você for fofocar, ouve o que o Espírito fala, não fofoca. Quando você for xingar, quando você for bater, quando você for fazer alguma coisa, não faz, o Espírito Santo está falando. Quando você for fechar, quando você for ter raiva, quando você não for perdoar, ouve o Espírito Santo. Isso é ser cristão. Ser cristão é ter a referência em Jesus e querer fazer aquilo que Jesus fez. Não é apenas falar: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Precisamos decidir que somos servos de Deus. Precisamos ter consciência que somos servos de Deus. Precisamos ter consciência de que o Espírito Santo habita no nosso coração. E de que Ele tem falado. Semana passada, semana retrasada, eu preguei exatamente sobre isso. Sobre um Deus que fala, sobre um Deus que quis se revelar, e sobre um Deus que se revela a cada dia a nós. Deus tem falado ao nosso coração. A grande questão é: nós temos ouvido a voz dele? Essa foi a referência que abriu o culto. João 10 diz que Jesus diz que ele era o bom pastor, e que o bom pastor conhecia as suas ovelhas, e que esse mesmo bom pastor que conhece as suas ovelhas, ele mesmo se sacrificaria por essas ovelhas.
Mas ele diz algo além, que as suas ovelhas reconheceriam a sua voz. Qual é a voz de Deus para a sua vida hoje? O que a voz de Deus tem dito para você hoje? Aonde a voz de Deus tem te mandado ir para pregar o Evangelho? Aonde a voz de Deus tem falado que você precisa melhorar a sua vida? Aonde a voz de Deus tem convocado você para ser uma pessoa diferente? Meus irmãos, ou acreditamos num Jesus vivo, num Jesus que é referência para a gente, num Jesus que está acima dos anjos, que está acima dos milagres, que está acima daquilo que pode acontecer espiritualmente, porque essa é a realidade que o autor aos Hebreus está tentando falar. Jesus Cristo, a referência de Jesus Cristo, o Deus que é Deus da eternidade, o Deus que é Deus encarnado, o Deus que é Deus que governa o mundo, Ele é a referência e está acima de qualquer coisa sobrenatural que possa vir a nos acontecer. Em que nós não estamos aqui seguindo a Igreja Batista ou seguindo a religião evangélica, mas nós estamos vindo domingo após domingo buscar essa pessoa do Senhor Jesus Cristo, de que nós afirmamos dia após dia de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e de que dizer que nós temos um Senhor significa dizer que nós somos escravos de um Senhor. Por isso que às vezes é tão ruim tornar comum uma fala. Às vezes é tão ruim a gente tornar só um discurso ou só uma resposta algo que é muito profundo. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E alguma vez ele disse, parecido a algum anjo: assente-se aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Não é óbvio que todos os anjos são enviados para ajudar os que foram designados para receber a salvação? O autor dos Hebreus quer levar essa comunidade a uma compreensão de que essa proeminência do Filho, ela tem um significado de amor de Deus pelo seu povo, de que Ele enviou Jesus Cristo para ser o primeiro de muitos filhos, e de que esse primeiro filho, ele se sacrificaria e ele seria exemplo para nós, e de que pelos anjos estarem se submetendo ao Filho, Ele mesmo enviaria os anjos para cuidar desses filhos. O autor dos Hebreus não está excluindo a ação dos seres celestiais em ajuda do povo de Deus. Ele está apenas dizendo que o Filho é proeminente. Ele está falando que o Filho tem primazia na nossa vida. E eu acho interessante, eu queria usar o texto de João capítulo 8. Diz assim a história: Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. Um mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles estavam tentando apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. Você consegue perceber que o Jesus que é Deus, o Jesus que criou todo o universo e que quis ser filho, para ser exemplo e para se sacrificar, e foi exemplo para nós, exemplo moral, e que esse mesmo exemplo moral é o que vai julgar toda a humanidade por aquilo que a humanidade fez.
Ele está diante de uma mulher pecadora. Ele está diante de uma mulher que cometeu adultério. E ele não a condena. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o universo, Jesus, o homem sem pecado, o homem puro, o homem referência moral, o julgador do universo, olha para uma mulher adúltera e não a condena. Esse é o amor de Deus por nós. Essa é a nossa referência. Alguém que com poder sabe amar. Alguém que com perfeição sabe acolher o imperfeito. Alguém que com capacidade de julgar e condenar prefere abraçar e perdoar, prefere receber, prefere acolher. Eu queria que você se sentisse assim na presença de Jesus hoje. Eu queria que você soubesse que Jesus é Deus e que todas as palavras dele são palavras de Deus. Eu queria que você soubesse que Jesus foi o meio pelo qual Deus se comunicou pelo mundo, Deus se revelou ao mundo e que Deus criou o mundo. Eu queria que você soubesse que Jesus está entronizado à direita de Deus e está sobre qualquer poder, sobre qualquer reinado nessa terra. Eu queria que você soubesse que Jesus, no fim dos tempos, estará sentado no seu trono para julgar todas as nações. Mas eu queria que você soubesse que pelo sacrifício dele na cruz, ele não condena você. Você consegue perceber o quanto isso é profundo? O quanto é profundo e o quanto é grande o amor de Deus? Porque ele consegue da eternidade vir no mundo sofrer para ser filho como nós, para só no final, e para no final da vida falar para a gente que não nos condena e que quer nos guiar numa vida sem pecado, quer nos guiar numa vida sem morte, quer nos guiar numa vida eterna. Eu queria que você tomasse isso para a sua vida e que você hoje se sentisse aceito por Deus na presença dele. O mesmo Jesus que olhou para essa mulher, que foi apanhada em adultério, sim, é o mesmo Jesus que fala para você hoje: vai, não peques mais, eu não te condeno, vai, não peques mais, me siga, ande comigo. As minhas palavras são confiáveis porque elas são palavras eternas, elas são palavras vindas de Deus. As minhas palavras são confiáveis porque eu as falei enquanto vivia elas aqui na terra. As minhas palavras são confiáveis porque eu as experimentei, eu as vivi na prática. Porque eu vou colocar meu Espírito Santo no teu coração para te ensinar a viver e para te ensinar a recordar a cada dia desses meus ensinamentos. Meus amados irmãos, nós somos servos desse Senhor Jesus. Nós somos filhos desse Deus que foi capaz de nos amar na eternidade, que foi capaz de enviar seu Filho por amor e que foi capaz de se tornar exemplo para nós. Ele no final dos tempos será exaltado, todo joelho se dobrará perante ele, todos os anjos o adoram nesse momento e nós somos chamados a adorá-lo a cada dia com as nossas vidas. Meu desafio para você é que nesse tempo de incertezas, vocês tenham certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que as palavras de Jesus Cristo são palavras divinas, são palavras eternas e que elas te conduzem para a vida eterna com Ele. Não duvide disso, duvide de todo mundo, duvide de qualquer político, duvide de qualquer referência, mas não duvide do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Permaneça firme, inabalável na rocha que é Jesus Cristo. Deleite-se, dedique mais tempo para aprender mais dessas palavras, tenha mais tempo, fale mais desse nome, exalte mais esse nome, viva mais por esse nome, brigue mais por esse nome, exalte-se mais por esse nome, vibre mais por esse nome, porque Ele é o único digno de ser louvado e de ser exaltado nesse mundo e fora desse mundo, em nome de Jesus, amém. Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado porque do alto dos céus, o Senhor, o Teu sublime trono, olhaste
para a tua criação e nos amaste de tal forma a enviar o teu Filho. Obrigado porque tu deixaste essas palavras divinas, inspiradas, para que nós fôssemos guiados pelo teu Espírito. Eu te peço em nome de Jesus que cada filho teu hoje tenha a exata compreensão de que serve a um Deus vivo, de que serve a um Deus que fala, serve a um Deus presente, serve a um Deus que está próximo. Eu te peço que cada filho teu tenha a exata noção do que é ser servo, do que é ter ao Senhor Jesus como Senhor, do que é ter uma referência como o Senhor. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor nos capacite, Pai, a sermos filhos teus que te amam, Pai, e que vivem para ti. Que cada pessoa aqui tenha decidido de uma vez por todas entregar o seu coração no seu altar, Pai, dedicar a sua vida a ti, porque tu és digno, Pai. Louvado seja o teu nome, e que a tua palavra possa permanecer viva nos nossos corações, e que a cada dia, Pai, nós tenhamos mais prazer de sermos chamados filhos teus. Que não haja ninguém entre nós que não tenha ainda reconhecido o teu nome e que ainda não tenha se prostrado diante do Senhor. E que nessa noite, se ainda há alguém entre nós que não tenha tomado essa decisão, que em nome de Jesus possa ser nessa noite que essa pessoa de uma vez por todas curve-se diante do teu poder. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar você a ficar de